Vamos lá, galera, falar de futebol. Cara, esse fim de semana aí, coisa arada, hein, cara? Eu vou abrir o site do GE aqui, os thumbnails do YouTube. Vou começar falando do jogo do Santos e Flamengo, né? Flamengo e Santos, eu vi o jogo, que era antes do jogo do Palmeiras, né? Vou ver esse jogo aí. E Neymar não tava, né? Pra gente poder avaliar aí como é que tá o cara, né? No jogo grande, no Maracanã, entendeu? E, cara, no primeiro tempo o Flamengo tava jogando nada. O Flamengo tava devendo, cara. E o Santos tava toque de bola, envolvendo o Flamengo. Alguns momentos no segundo tempo ali, quando tava perdendo já. Aqui, dois no máximo. Pô, a hora que tava o Gabigol ali, né? E chegando na área do Flamengo. Tava surpreendendo, cara. Eu pensei, caraca, vai. Se continuar assim, o jogo todo, o Flamengo desse jeito. E o Santos assim, vai ganhar. E o Flamengo meio nervoso, não se encontrando, né? Aí teve aquele gol anulado ali, é ridículo, né, cara? Não o gol, não a anulação do gol, né? Ridículo foi o que aconteceu. Eu nunca vi, eu não me lembro disso. Beleza, o juiz anulou, viu o impedimento. Pelo que eu sei da regra, independente se bateu ou não bateu, se ele participou da jogada, interferiu na jogada, é impedimento. Aí beleza, o juiz vai lá, o Daronco, começa o jogo de novo. Aí a porra do telão ali, que até o comentarista de campo ali da GETV tava falando, né, que ele nunca viu isso acontecer, botando pressão no juiz, aí os jogadores do Flamengo se amontoam no cara, o Santos para de jogar. Como? Cara, eu falei para um Santista hoje, cara, o Santos foi muito inocente nesse jogo, cara. Foi inocente no pênalti no Arrascaeta, que a gente já sabe que o Arrascaeta vai cair. É o Suárez, uruguaio. Cara, a gente sabe, o bicho vai cair. Então o cara foi muito juvenil ali, marcando o Arrascaeta. Relou na Arrascaeta, ele vai cair. Tanto que ele gira ali de um jeito ali que parecia a patinação artística no gelo. Aí o bicho, beleza, já aproveita e cai, né? Foi pênalti. Poderia ter sido evitado, poderia. Então não teve malícia ali o jogador do Santos. Foi muito inocente. O time ganhando o jogo. E aí inocente também ali que o telão mostra o lance, né? Daí vem torcida, vem. E o jogador do Flamengo para. Ridículo aquilo. E os caras do Santos também. Cara, continua jogando bola, cara. É igual falta que o cara vai lá e cobra rápido. Um escanteio curto, igual o Arnold fez contra o Barcelona com o Liverpool. Com aquele quarto gol lá do Liverpool ali. A bola tá em jogo, cara. Joga a bola. O juiz não parou, não aconteceu nada, não é falta. Aí os caras parou. E mais errado ainda, o Santos foi inocente, né? Mas o pior de tudo isso é o juiz pegar e parar pra ficar dando explicação. Sendo que ele já autorizou sair de bola. Eu não lembro de ver isso, cara. Mas é o Flamengo, né? Aí quando a gente fala, porque é chorão, porque tá pegando o pé, não sei o quê. Não. Aí veio um monte de jogadores do Flamengo, esse ano. Eu até falei para uma flamenguista no começo do ano, tem que se preparar, porque ano passado deitaram e rolaram com a arbitragem. Não vem falar que é só o Palmeiras, com um monte de gente. Flamengo, nossa, Rascaeta, cansei de ver cair e ganhar pênalti. Contra o São Paulo, enfim. Esse ano eu acho que daí do começo do ano começaram a cortar. Não deram mais falta, começaram a punir o Flamengo. Não caíram mais na onda do Flamengo. Desde o começo do ano. Cortaram as asinhas do Flamengo, parece que não sei se é orientação com a CBF, com a arbitragem, vocês maneira aí que tá muito escancarado isso aqui. E pode escrever, cara, desde o começo do ano os caras estão em cima do Flamengo, estão sendo rígidos, além do padrão contra o Flamengo. Que não é que é além do padrão, que é o correto, né? Só que pra realidade do Flamengo, é além do padrão. Então os flamenguistas não estão acostumados com esse tipo de cobrança do juiz. E aí os caras estão desesperados. Mete telão na cara do juiz, na cara da torcida, jogador pressionando. Eles não estão acostumados a ver um gol deles assim ser anulado, entendeu?
Eu duvido, cara. No passado, esse gol aí, esse lance ia ser gol. Porra, já deu um berro quando o goleiro do Santos tirou a la Neuer, em cima da linha, jogando handball ali. Tirando com o punho aquela bola em cima da linha. Aí sofreu o gol. Eu fiquei puto, né, cara? Pô, defesa do caralho. Aí sofreu o gol, beleza. E se fosse ano passado, eu acho que ia ser validado esse gol. O juiz não ia no VAR. Assim, não sei, né? É um impedimento, né? É complicado, né? Porque hoje tem a linha. Vai ter a linha ainda, nem tem. Ah, nem sei direito. O Brasil, olha, é uma zona com esse negócio. Mas, cara, eu achei uma papelada. Um papelão, desculpa falar. Errei aí. Um papelão do Flamengo desesperado, enfiando o telão na cara de todo mundo. Parando de jogar bola. Onde já se viu? Parou de jogar bola. A bola, cara, se o Santos fosse malandro, continua a jogada, vai parar lá dentro do gol. Gol do Santos. Que é o normal. Não tem falta, não tem nada, por que eu vou parar? Eu fiquei de cara com aquele negócio, né? Aí foi, daí depois daquilo lá, só ladeira abaixo, né? Aí a narração, agora vai entrar o Paquetá e Bruno Henrique. Pô. Aí eu apostei que o Flamengo ia ganhar. Entrou os dois, a dupla dinâmica ali. Aí eu apostei que ia ser gol do Paquetá, enfim. E aconteceu, né? Brincadeiras à parte, né? Daí depois aquilo lá desandou tudo, o Santos já não aguentou, aí foi um gol atrás do outro. Mas se leva um pouco mais pra frente, ganhando de 1-0, teve um lance antes que o Santos podia ter feito o segundo, mas se leva um pouco mais pra frente lá, ganhando de 1-0, ia ser mais difícil pro Flamengo. Se não acha aquele gol de pênalti, ia ser difícil. O Santos, só que o Santos estava cansando já, né, cara? E até, cara, assim, o primeiro tempo eu vi mais ou menos. Eu fiquei ouvindo o jogo. Fiquei mexendo no celular, fazendo outras coisas. E só de ouvir, eu tava estranhando aquele negócio. O Santos pressionando, o Flamengo aceitando. Eu falei, daqui a pouco, tava acabando o primeiro tempo, eu falei, cara, se o Neymar tivesse jogando, ele tinha feito um gol. Do jeito que ele tá, cambaleando aí. Jogando um jogo sim, um jogo não. Do jeito que ele tá, ele tinha feito o gol, cara. Que o Flamengo tava horrível. Levando pressão do Santos daquele jeito ali. Daí beleza, né? Aí o segundo tempo foi daquele jeito ali, gol do Paquetá também, né? Não sei porque ele estava no banco. E um jogador que custou o que custou no Flamengo, mirando Seleção Brasileira e Copa do Mundo, no banco. Ué, cara, o Paquetá tá devendo muito, cara. Se eu fosse flamenguista, mano, tá devendo muito. A galera fala, o palmeirense reclama do Paulinho. Mas nem se compara o marketing, a bola toda que tem o Paquetá com o Paulinho, né? O cara veio, a maior contratação do Brasil, cara. Imagina, né? E tava no banco. Tá menosprezando o Santos. Eu sei que, né, não tem comparação hoje, né? Mas o cara que veio desse naipe tá no banco. Olha o Andrés Pereira jogando no Palmeiras, o Arias. Marlon Freitas aí. O Vitor Roque não tá porque tá machucado. É estranho isso aí, né? Ainda mais um jogo que era um oponente mais inferior, né? Então bota pra jogar, sei lá o que tá acontecendo com esse negócio aí. Tanto que quando viu que a vaca ia pro brejo, aí botou. Se ele já estivesse em campo, talvez já teria, nem teria com essa dificuldade toda de fazer um gol do Santos, né? Aí depois do jogo do Palmeiras eu vi só o primeiro tempo, não vi o segundo. Olha, o Palmeiras penou ali, hein? Fez aquele golaço aí, né? Mas o Bahia é outro nível, né? O Palmeiras ainda deixou umas brechas ali, uns buracos. Se fosse um time mais caprichado assim na parte final do campo, tinha saído na frente do Palmeiras no primeiro tempo. E se fosse o Bahia enfrentando o Flamengo ontem, no primeiro tempo o Bahia estava ganhando. O Santos já estava ganhando. Eu acho que o Bahia não tinha perdido o Flamengo não. Jogando o que jogou que eu vi ontem, né? E aí o segundo tempo do Palmeiras não vi, eu sei que quando eu fui dormir estava 1-1. Aí eu fui dormir e vi o resultado hoje de manhã, né? Teve até essa polêmica aí do Gustavo Gomes, eu vi o lance. O cara do Bahia empurra o Gustavo, eu não tô passando pano, tá? Não sou hipócrita. Se fosse pra falar que é pênalti, eu falava também.
O cara do Bahia empurra, força ele e ele força o cara. Daí quem que eu vou marcar a falta primeiro? Aí que tá o problema, né? Um empurrando o outro. Aí que tá o problema. Daí todo mundo falando do Jorginho com o Gustavo Gomes também, com o mesmo ano passado. Ali com certeza foi pênalti, né? Pô, o de ontem, cara, não foi. Se marcasse falta do Gustavo Gomes, normal. Poderia marcar. Se marcasse do Bahia, também, normal. Não é um negócio assim que pende mais para um lado do que para o outro. Aí, claro que quem que for perdeu o lance ali, né? No caso foi o gol, vai reclamar, que é o Rogério Ceni. Se fosse o Abel Ferreira, se fosse o Palmeiras e não tivesse sido gol, o Abel tinha entrado lá dentro do gol, tinha invadido o campo. O Abel tinha invadido o campo. Aí, Corinthians, que eu acordei de manhã para ir trabalhar. Aí eu vejo a notícia lá que o Dorival foi pra rua, né? Foi demitido. Mais um técnico no Brasil, que era da seleção brasileira, né? Esses dias aí o Diniz. Mais um técnico. Mais uma rodada com uma demissão. Faz tempo que eu não vejo um campeonato brasileiro que acontece isso, cara. Que toda rodada vai um cara embora. Quem que é o próximo? Cara, tá virando padrão, hein? E justificativa aqui, chegou no teto, concordo. No Flamengo já estava assim, quando ganhou a Copa do Brasil e Libertadores. Copa do Brasil e Libertadores, acho que era, né? Não lembro. Ele chega no máximo ali, ele tem isso. No São Paulo não, mas ele tem isso, é dele. A galera do Flamengo lá falava que não podia ter demitido, não sei o cara, ele tava tirando leite de pedra ali já. O time tava jogando sozinho. O time era muito bom. O time tava sem ele, com ele tava jogando sozinho, assim. Ele tava meio já. O time já tava acima dele já. E no Corinthians também. Tá pagando o preço dos títulos da Copa do Brasil, né? Se fosse para perguntar hoje pro corintiano o que tu prefere, não ter ganhado a Copa do Brasil e a Supercopa, para ficar na Série A esse ano. Porque até antes de acontecer isso, metade da semana, eu falei pro colega meu, né? Cara, o Corinthians assim vai cair, cara. Vai brigar para não cair. Só perde. Daí agora aconteceu essa rodada, perdeu pro Inter, que para mim ainda o Inter não convence ninguém. Para quem perde para Cruzeiro, o Inter, São Paulo até tempo para trás talvez, tem que ficar de olho para não que vai brigar para cair. Perdeu para esses caras aí, cara, fica de olho que tu vai cair. E pro Santos também, não que vai cair, o Flamengo podia ter perdido pro Santos, né? O negócio tá feio, né? Se perde pro Santos ali, o negócio tá feio. Então, agora, realmente, virtualmente, tá no Z4, né? Por causa do Chapecoense. E o Corinthians já é o campeão da Série B, praticamente, para mim, do ano que vem, de 2027, cara. Tô sendo pesado aqui. Tô sendo meio pesado já falando isso, cara. Me passou isso pela cabeça, não tô cravando, né? Minha opinião, mas gosto do Diniz pra caramba. Tô até vendo ele aqui no thumbnail ao vivo aqui da Jovem Pan. Já tá, parece, após derrota em casa e emissão do Dorival, o Fernando Diniz é o novo técnico do Corinthians. Parece que já tá até confirmado já. Eu gosto pra caramba do Diniz, só que o problema é que o Diniz não serve pra esse momento no Corinthians. Se ele estivesse no Palmeiras, que a galera reclama do Abel, eu também, que é só balão, só chutão, o Palmeiras não ia ter chutão em balão. E a vantagem que o Diniz ia pegar um time pronto. Uma engrenagem pronta, só dirigir o carro. O Corinthians, cara, não. Todo problema externo, tem mais problema interno de time mesmo, né, de elenco. E ele a gente conhece, né, que é aquele estilo de jogo que leva tempo. E o Corinthians não tem esse tempo. Então, cara, já tava ruim. Vai ficar pior? Pode escrever, todo mundo já sabe disso, né? Eu só tô sendo mais um falando isso aqui. Vai ficar pior. Imagina agora o Hugo Souza saindo jogando. O Memphis tem que voltar para marcar. O Memphis é holandês, né? Então ele já tá acostumado com esse carrossel aí, né? Que é o estilo de jogo do Diniz aí, né? É todo mundo fazendo tudo, quase, né? Praticamente, voltando lá para jogar lá da saída de bola. Então eu gosto pra caramba do Diniz, só que o retrospecto dele eu vi agora na Band ali, o
Neto falando, mostrando os números, cara, é horrível. É mais derrota que vitória. No Vasco, no Cruzeiro, na seleção, no próprio Fluminense ali, não tinha mais vitória que derrota, mas tinha muita derrota no Fluminense também, e ainda assim foi campeão da Libertadores. Ali foi o melhor ano dele, cara, imagina, o melhor ano dele foi com um monte de derrota. Então, pro Corinthians, cara, eu até vi meme dos caras que falaram que nenhum palmeirense ia desejar o Diniz pro Corinthians nesse momento, cara. Então, o problema do Diniz Corinthians é o momento. O time não se ajuda. Então, botaram tudo na conta do Dorival, o time não se ajuda, se preocuparam mais em ganhar as finais ali, né, da Copa do Brasil e contra o Flamengo, merecido, porque jogou bem, mas e o resto do ano, né, como é que vai ficar, né? Então, e o Corinthians se cair, cara, pra mim é pior que o Cruzeiro e pior que o Santos, muito pior, pelo lado financeiro. A vantagem é que o Corinthians é uma marca, então consegue se reerguer, né? Vem um cara grande lá de fora e compra. Que é, pra mim, a intenção desses caras aí, de Santos, de Corinthians, é virar SAF. É se afundar, perder valor de mercado, daí chega um cara lá, opa, agora tá barato, vou comprar. Cara, de futebol, já tenho 16 minutos de vídeo aí. Vamos ver a tabela do Campeonato Brasileiro, como é que ficou. A Liga do Futebol do Brasil, CBF apresenta estudo sobre Liga Única. Leila faz cobrança por liga e cutuca clubes. Real Madrid da Shopee. Cara, depois eu vou parar pra ver isso aí. Meu Deus do céu. Daí a galera do Corinthians não quer o Tite. O Vojvoda, acho que já tentaram uma vez, mas acho que não vai dar certo. Com o diretor do Corinthians lá, que também era de Fortaleza. Torcedores do Corinthians cobram o elenco no CT. Se perder, então F. Que isso, cara. Eu quero ver o Diniz berrando com essa galera aí, cara. Cara, esse evento que está acontecendo, eu acho que vai ser maior do que o Santos contratando o Neymar, do Diniz do Corinthians. Porque vai ser desesperador pro corintiano e vai ser divertido pra gente. Pra todo mundo, menos pro corintiano. Depois eu vi essa fala da Leila aqui. Real Madrid do Shopee, o que ela tá falando? Leila rebate reclamações do Bahia. Deve ser pro Bahia. Ixi. Tem que falar mesmo, cara. Vamos ver a tabela. Vamos parar de falar aqui, vamos ver a tabela. Opa. Brasileirão, eu falei até antes dessa rodada, cara, tem que ganhar esse jogo, porque tá pegando um cara lá de cima, né? Time lá de cima. Palmeiras 25, São Paulo 20. Palmeiras tem o melhor ataque. Depois eu vou fazer aquela arte que eu tinha feito, né? Com 8 rodadas, agora com 10. Claro que tem time ainda que não tá com 10, mas eu vou fazer só do Palmeiras. Palmeiras com o melhor ataque 21, que mantém-se assim, né? Golaço do Arias. Cara, e o Flávio Lopes e o Andrés, meu Deus. Cara, o Arias tá louco, mano. O Arias pega a bola e ninguém tira dele, cara. Ele tá melhor que no Fluminense, cara. Ele parte correndo com ela, cara. Teve um jogo com o Grêmio que ele passou no meio de 2, cara. Ontem ali ele ia, tirava de lado e foda-se, ia, cara. Ia pra frente lá e já era. 21 gols pró, 10 contra. Não é a melhor defesa ainda, a melhor defesa é o São Paulo com 7. Últimos 5 jogos, 5 vitórias do Palmeiras. Um time que vem aí mais ou menos assim, com retrospecto bom, é o Fluminense, com 2 vitórias e 1 empate. E o Botafogo vem 3 vitórias seguidas, deu uma retomada. O Inter também deu uma retomada, 3 vitórias e 1 empate, né? 2 vitórias, 1 empate e 1 vitória. E o Mirassol, coitado, 5 derrotas. Então o Palmeiras 25 pontos, 10 jogos, 8 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Podia ter sido pelo menos um empate, eu acho, uma vitória contra o Vasco, mas não deu, né? São Paulo tomou a vice-liderança, subiu 2 casas, 20 pontos. Então o Palmeiras está com 5. Fluminense caiu uma casa, ficou com 20. Flamengo tem um jogo a menos, né? Virtualmente pode chegar a 20, está com 17. E o Bahia também a 20, está com 17. Esses são os 5 primeiros, né, que iriam para Libertadores. E lá embaixo, nem vou perder meu tempo olhando. Outro dia a gente faz um vídeo só disso, porque o vídeo tá grande. Vitória São Paulo, próxima rodada, lá no Barradão. Remo e Vasco no Mangueirão.
Fluminense e Flamengo. Olha, Fluminense e Flamengo. Se o Flamengo ganhar, empata com o Fluminense. O saldo de gols do Fluminense está 6, o Flamengo está 7. Então, no placar mínimo aí o Flamengo já pega. Maracanã. Olha, jogo difícil, hein? Não consigo ver quem vai ganhar isso aqui, não. Tô com um pé a mais. Um pezinho a mais do Fluminense. Mas assim, ó, apertado, cara. Tipo, 60-40, assim, pro Fluminense. Mirassol e Bahia. Santos e Atlético Mineiro, na Vila Belmiro. Inter e Grêmio. O Grêmio tá com 12, o Inter também tá com 12 agora. Nossa senhora, hein? Atlético Paranaense e Chapecoense. O Atlético Paranaense vem caindo, né, de produção. Botafogo e Coritiba. Coritiba está estagnado. Corinthians e Palmeiras. Então nem cheguei a falar disso aí. O vídeo já está com 20 minutos, mas faço o tempo que eu quiser aqui. Quem quer ver, vê. Quem não quer, vai embora. Vai ver outra coisa. Corinthians e Palmeiras. Então o Palmeiras tem que ganhar. É obrigação. Eu sei que é clássico, é difícil, mas o Palmeiras tem a mania de sempre, quando vai enfrentar o Corinthians nessas situações, principalmente no Campeonato Brasileiro, perde ou empata, daí não deixa de tirar vantagem da situação do Corinthians, principalmente. Tem que parar com isso, tem que ganhar e pronto. Se impor é melhor, e pronto. Tem conversa. Cruzeiro e Bragantino. E isso é tudo domingo e sábado. Domingo e sábado. Então, o Brasileirão tá assim. Vamos ver. Depois eu vou fazer aquela arte do Palmeiras, que eu já falei que ia fazer. E teve outras coisas que aconteceu. O Barcelona, talvez eu faça outro vídeo aí. O Yamal destruindo o Atlético de Madrid. Pra mim é isso aí. O Atlético de Madrid tem que colocar esse cara na roda, de onde eles nem deveriam ter saído, na Champions League ali, né? Tem que colocar eles no lugar deles. E a Yamal destruindo de novo. Até semana passada passou o Barcelona e Real Madrid do outro jogo e agora o último, 6-2, 6-0, cara, um massacre feminino. Alexia Putellas completando 500 jogos, cara, monstra. Tava sem a Aitana Bonmatí ainda. Imagina se tivesse a Aitana Bonmatí naquele jogo ali, nos dois quartos de finais e agora a semifinal. Tem que ganhar esse ano, né, que ano passado bateu na trave ali com o Arsenal. E é isso. Vamos continuar acompanhando aí o que tem de acontecimentos nesse futebol e principalmente agora as notícias do Fernando Diniz. Até mais.